Lutar como, pastor Marcelo? Brigando com o outro? Não. Jesus está dizendo, o escritor aos Hebreus está dizendo que seguir a paz com todos. Não é seguir a paz com quem te trata bem. Ah, não, eu gosto muito de Lázaro, né? Então eu vou tratar Lázaro bem. Ah, eu não gosto muito de Alex, né? Olha, eu não gosto muito de Alex, então eu não vou tratar Alex bem, eu não vou ter paz, não. Eu não vou seguir a paz, eu não vou lutar para ter paz com ele, não. E aí a gente começa a condicionar. Mas Jesus está dizendo aqui que nós temos que seguir a paz com todos. Seja alguém que você gosta, seja alguém que você não gosta, tem que seguir a paz, tem que suportar, tem que caminhar a segunda milha. Esse tempo é um tempo que nós precisamos aprender isso. A nossa santificação depende da nossa comunhão com Deus e com o irmão. Olha, a nossa santificação depende da minha comunhão com Deus e com meus irmãos. Se eu estou bem com Deus, eu tenho que estar bem com os irmãos. Porque Deus, Ele está dizendo que eu preciso seguir essa paz com todos. Por quê? Porque se eu não estiver bem com Eusiane, eu não vou estar bem com Deus. Não tem como eu santificar a minha vida. Por quê? Porque aí a gente vem no culto. A gente vem no culto. E aí a gente até grita. A gente até pula. A gente até fala em outras línguas. A gente até canta. Mas será que a gente viu o Senhor? Hã? Será que viu? Fica aí. Fica pensando aí. Vai construindo. Então, a santificação vai nos fazer ver o Senhor. Mas se eu não tiver paz, se eu não tiver comunhão lá dentro de casa, eu vou chegar na igreja e vou ver o Senhor? Mas nós queremos ver, sim ou não? Sim. Alguém pisou na bola conosco lá no trabalho, ou lá na família, lá em casa, e a gente chega, eu não perdoo. Ah, eu vou para a igreja, eu não, olha, eu vou, ele me paga, ela me paga. E aí chega aqui e até canta, até adora, até pula, até fala em outras línguas, mas não vê o Senhor. Por quê? É isso que é diferença entre sentir e ver. Porque muitos de nós sentimos, porque Deus está aqui, Deus está dentro de você, mas ver é outra história. Meu Deus, o Senhor estava tão perto de mim hoje nesse culto. Oh aleluia, oh glória a Deus. Eu senti o Senhor perto de mim. Eu senti o Senhor me abraçando. Quanto tempo faz que você não sentiu Deus te abraçando? Quanto tempo faz que você não ouviu a voz do Senhor te chamando de filha, te chamando de filho? Isso é ver o Senhor. Mas para ver o Senhor eu preciso muitas vezes deixar de lado o meu orgulho, abrir mão do meu ego, da minha vontade. A minha vontade era puxar o cabelo dela. A minha vontade era pegar a camisa dele e cortar. A minha vontade era deixar a roupa de trabalho suja. Né? Quantas vezes a gente está carregando assim? Quantas vezes a gente está com sentimento assim, irmão? Mas o escritor está dizendo: seguir a paz com todos. Ou vontade, Senhor, ou vontade, Senhor, mas eu estou lavando. Ô Senhor, eu estou passando, eu estou cozinhando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo outro. Ô Senhor, minha vontade era, mas eu vou seguir a paz. Porque se eu não seguir essa paz, eu não vou conseguir ver o Senhor, não vai ter santificação. Se eu quero ver o Senhor, eu preciso lutar, eu preciso caminhar
uma segunda milha para poder ver, para poder sentir, para poder tocar no Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um sentimento, um pensamento ruim que entrou, impede você de ver o Senhor. Um pensamento que chegou e que você deixou de ficar aí, gerou um sentimento, gerou um comportamento que impede eu e você de santificarmos. E aí, eu não sei se aconteceu com você, mas comigo já aconteceu um bocado de vezes. De ir no culto e fogo cair, e pular, e voltar para. E falar em línguas e tal, e voltar para casa e falar assim: eu falei tudo aquilo, mas eu não senti nada. Eu não sei se aconteceu com você, comigo já. Aí a gente vem, ele abaixou, depois para ele é fato. Aí a gente chegou e cara, meu Deus do céu, mas que vazio. E aí todo mundo olhou para mim, olhou para você e falou assim: meu Deus do céu, agora vai. Ninguém segura ela mais, ninguém segura eu mais. Depois desse culto, meu Deus, a vida, a igreja não vai ser mais a mesma. Aí o que acontece? O que acontece? No próximo culto, o que acontece? A gente está no mesmo lugar. A gente não rompeu? A gente não avançou? Por quê? Por causa da santificação. Buscai a santificação, sem a qual ninguém pode pregar bonito, pode cantar bonito, pode falar muitas línguas, mas se não tiver santificação, não vai ver Deus. E como é que eu me santifico? Tendo comunhão com Deus, tendo comunhão com o irmão. Pastor, mas o senhor não conhece, o senhor não sabe como é que é difícil viver do lado desse outro, o senhor não sabe como é que é difícil esse pai, essa mãe que eu tenho, o senhor não sabe como é difícil lá no meu ambiente de trabalho, o senhor não sabe. Eu não sei, mas não, mas é uma coisa: e se você e eu não lutar para santificarmos, nós não vamos ver o Senhor. E para ver o Senhor eu preciso consertar as coisas, eu preciso pedir perdão, preciso perdoar. Para ser santo, para me santificar, eu preciso de dizer não para os embaraços. Sabe por quê? Volta um pouquinho aí. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Um pouquinho. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunho. Qual é a motivação para buscar santificação? Qual é a motivação? Essa nuvem de testemunhas. Essa nuvem de testemunha que está olhando para mim e para você, que o tempo todo está com os olhos voltados para mim e para você. Essa nuvem de testemunhas são esses aí do versículo do capítulo 11 aí, que vai dizer que esses homens, o mundo não era digno deles. Capítulo 11, versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou a própria de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Sabe o que Moisés, que o escritor dos Hebreus está dizendo de Moisés aqui? Que Moisés
ele tinha os olhos dele voltados para aquilo que Deus tinha para a vida dele, que era eterno. Que tudo que nós somos assediados, nós somos tentados aqui é passageiro, é transitório. Mas existe algo que é eterno. Existe algo que nós vamos receber naquele dia, que é o nosso galardão, amém, irmãos? Mas a gente está vivendo, buscando as coisas aqui nessa terra. Aí, no escritor aos Hebreus está dizendo: olha, nós temos uma nuvem de testemunha, de homens e mulheres que não abriram mão da fé, não negaram. Muitos foram jogados na cova dos leões, foram comidos vivos, outros foram queimados vivos, outros foram cerrados no meio, mas não negaram a fé. Se surgir uma perseguição agora, quem foi encontrado com Bíblia vai ser preso. O que acontece? Quem de nós vamos carregar a Bíblia? Já pensou? Hein, Moisés? Se sair uma perseguição, ninguém pode carregar a Bíblia mais. Hã? Não é assim? Já pensou que não é? Uma perseguição, não pode mais carregar a Bíblia. Quem carregar a Bíblia vai ser preso. Mas a coisa está tão difícil que não precisa nem perseguição, não. Não precisa mais. Mas nós precisamos entender que santificação é isso. Santificação é você e eu não abrirmos mão da nossa fé, dos nossos valores, da palavra de Deus. É não ceder aquilo que o inimigo coloca diante de nós como uma coisa boa, mas é passageira. Esaú tinha direito à primogenitura, mas trocou por algo passageiro. Vocês conhecem a história de Esaú, né? Esaú já vocês conhecem. Esaú chega com fome e fala assim: eu estou a ponto de morrer. E aí ele troca uma bênção que era dobrada por um prato de lentilha. E depois sai atrás de Jacó, querendo matar Jacó, porque ele vendeu o seu direito. Eu disse que eu não ia falar muito não, mas nesta noite nós precisamos, antes da Santa Ceia, entender que sem santificação nós não vamos ver o Senhor. De qualquer jeito, Ele não vai nos receber. E quando nós chegarmos lá, nós temos que chegar diante dele com as nossas vestes do quê? Brancas, limpas. Não tem como chegar diante dele e querer ser recebida por ele sem santificação. Ah, pastor, mas o senhor está falando que agora eu tenho que ser radical? Ah, pastor, mas o senhor está falando que agora que eu tenho que vestir só roupa longa, igual já está ali? Se não, porque tem gente que acha que é isso, é santificação. Santificação é você dizer que você abre mão da sua própria vontade para viver a vontade de Deus para a sua vida. Santificação é você entender que você não vive mais para você, não é você que é dono da sua vida mais. Santificação é você dizer assim: olha, eu tenho o Senhor. Lá no seu trabalho você faz o que quer, assim? A gente faz o trabalho que quer? Tem regra, não tem? Mas com Deus, às vezes, Ele quer fazer o que a gente quer. Com Deus, a gente quer que Deus aceite a gente, né? Assim, do jeito da gente. Você deve me aceitar do jeito que eu sou. Mas a verdade é que quando nós negociamos os valores, os princípios, aquilo que Deus nos chamou para viver, a gente atrasa a promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Já era para mim, para você, tá
E um nível muito maior de intimidade e comunhão. Mas nós estamos fazendo igual a Isaú. Nós estamos preferindo um pratinho de lentilha. A gente troca. Ô Senhor, é só dessa vez, Senhor. Eu não vou fazer mais. Depois eu te volto e faço o mesmo. Ah, Senhor, a carne é fraca, Senhor. Então viva no Espírito. Então viva no Espírito, porque o Espírito é forte. Amém, irmãos? Então nós temos que buscar a santificação. Nós temos que seguir a paz e buscar a santificação. Porque nós precisamos ver Deus. Ah, mas eu vou, mas eu não perdoo. Eu não perdoo. Fulano não. O senhor pode me pedir qualquer coisa, mas eu não perdoo fulano. Eu não perdoo fulana. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. E ele continua dizendo: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela sejam muitos contaminados. Olha o coração. Nós podemos nos privar da graça de Deus. O que é graça de Deus, irmãos? O que é graça de Deus? Favor imerecido. O que mais? Vamos ver. Bondade. O que é graça? A graça de Deus é o próprio Cristo. Jesus é a graça de Deus. É tudo por Ele, é tudo por meio dEle, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Ele é tudo. Nós cantamos aqui: me refaz. Quem é que quer deixar Deus quebrado quando for preciso? Nós não cantamos isso? A música não fala: me quebra quantas vezes se eu quiser que nada. Ele quer não. A gente quer ficar inteiro. A gente quer quebrar, não. Quebra não, Deus. Às vezes a gente canta: me quebra, Senhor. Claro que a gente precisa ter cuidado com o que a gente canta, viu? Se Deus começar a quebrar a pessoa, lasca. Eu quero ser, né? Senhor, como um vaso. É perigoso essa canção. É perigoso, porque se eu não estiver disposto a ser quebrado, a descer na casa do oleiro e a permitir que ele faça o vaso do jeito dele, não do meu jeito, vai ser difícil. Para ser feito um vaso, o processo, né, irmão? O processo não é fácil, é? Não é fazer o barro. Se tiver um cisquinho, irmão, não é? Se tiver um cisquinho naquela coisa que ele faz lá, né? naquele barro, né? Vamos dizer assim. Tentei achar uma palavra, é barro mesmo, né? Não é só uns barros na mão do oleiro, né? E o oleiro faz o que eu quero ou o que ele quer. Hã? Hoje à noite, antes de participar da ceia, nós vamos colocar aquela canção de novo e refaz. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa. Deus tem pressa de que eu e você nos posicionemos, assumamos a nossa identidade, nos deixemos nas mãos dele de maneira que nós vivamos essa santificação. Mas Darciene,
Elziane postou uma coisa que me feriu. Elziane. Né? Josiane, é isso. Mas é isso. Né? Colocou uma coisa lá que eu interpretei errado, não tinha nada a ver. Aí eu fiquei com raiva dela. Aí eu não converso mais, aí eu entro sempre do outro lado, já não sento mais do lado. Está errado. Santificação. Se eu quero ver Deus, eu preciso andar bem. Eu preciso aprender a perdoar. Mas eu não concordo. Eu não concordo com isso, eu não concordo com a do outro. E aí a gente fica sem romper, sem ver o Senhor, sem ter experiências sobrenaturais com Deus. Por quê? Porque não temos paz uns com os outros. Seguir a paz com todos. Por que o escritor não colocou buscar a santificação e depois seguir a paz? Eu poderia muito bem falar assim, buscar a santificação e seguir a paz. Não, primeiro ele fala, conserta o relacionamento, fecha os ciclos que precisam ser fechados, perdoa quem tem que ter perdoado, ame quem precisa ser amado, cuide de quem precisa ser cuidado. Aí depois você vai buscar a santificação, porque depois você vai ver o Senhor. Feche seus olhos um pouquinho aí. Tem aquela música ali, Alex, ou lá, os dois. Me refaz com ela. Eu queria que você agora pedisse o Senhor para revelar, mostrar a você, jogar luz nos lugares onde precisa haver essa santificação. Quem sabe até mostrar a mim e a você pessoas que nós estamos carregando no nosso coração, que nós não liberamos ainda essas pessoas, e Deus está pedindo você nessa noite. Libera meu filho, libera minha filha. Abre mão, perdoa, libera-te perdão. Porque eu quero que você alcance a santificação, porque eu quero me revelar a você. Eu quero me manifestar a você. Eu quero trazer sobre você avivamento. Eu quero trazer sobre você despertamento. A igreja da última hora só vai viver o avivamento quando buscar a santificação, quando se entregar ao Senhor de todo ser, quando abrirmos mão da nossa própria vontade para viver a vontade dele, quando dizer, como Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Não importa mais o que os outros falam, não importa mais o que os outros pensam. O que importa agora é que eu decidi amar o Senhor de todo o meu coração, com toda a minha força, com todo o meu entendimento. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor, diante de um Deus que renunciou por um pouco de tempo a glória, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, e o Senhor deu a ele um nome que é sobre todo nome. Nós queremos, Senhor, nós queremos alcançar essa santificação, porque os dias são maus. O mundo tem feito de tudo para nos fazer retroceder. O mundo tem feito de tudo para nos embaraçar. O pecado tem nos assediado. Mas nós escolhemos o Senhor. Nós escolhemos viver uma vida de santificação, uma vida de comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos.
Se houver alguém que você precisa liberar perdão, aproveita esse momento e começa a liberar. Se alguém te machucou, te feriu, libera essa pessoa. Fala: Senhor, ainda dói, mas eu escolho liberar perdão. Ainda dói, Senhor, mas eu libero essa pessoa. Ainda está difícil, Senhor, mas eu libero essa pessoa. Eu abro mão desse sentimento. Eu abro mão da vingança. Eu abro mão da amargura, do rancor, do ressentimento. Porque eu quero ver o Senhor. Porque eu quero ver o Senhor. Eu quero contemplar a face do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor. Porque muitas vezes estamos tão apegados às coisas dessa vida que não conseguimos ter experiências poderosas, sobrenaturais com o Senhor. Às vezes o inimigo tem tentado de todas as maneiras roubar nossa paz na casa, no lar, no relacionamento com o esposo, no relacionamento com os filhos, no relacionamento no trabalho, na igreja. Quantas vezes o inimigo tenta roubar a nossa paz, para que nós não alcancemos essa santificação? Que o Senhor venha restaurar a comunhão, que o Senhor venha remover todo sentimento, todo pensamento que não vem do Senhor. Tudo aquilo que tem ocupado a nossa mente, tem nos entristecido, tudo aquilo que tem nos ofendido, nós abrimos mão em nome de Jesus, porque nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ver o Senhor. Nós queremos ver o Senhor. Declara isso para o Senhor: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor, buscar essa santificação, porque eu quero que o Senhor se manifeste na minha vida e através da minha vida. Se levanta de pé, toca de pé, se levanta do seu lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.